Olá a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de, nesse dia, convidar você a abrir comigo em Êxodo, capítulo de número 14, verso de número 15, onde a Bíblia Sagrada diz assim: Disse então o Senhor a Moisés: Por que está clamando a mim? Diga aos israelitas que marchem. Quero dar um título à nossa reflexão nesse dia, e o título é: O seu Deus é maior que o seu problema. Amados, notem vocês que num determinado momento, após passada aproximadamente 4 séculos, o povo de Israel recebe de Deus uma ação de misericórdia para que pudesse deixar de ser escravo na terra do Egito. Então nós estamos falando que necessariamente mais de 4 gerações passaram pelo Egito sendo escravos. E aprove a Deus tirá-los daquela situação quando os filhos de Israel levantaram sua voz e clamaram a Deus. Através da oração, essas pessoas pediram a Deus ajuda para que pudessem sair daquela situação de dificuldade, de escravidão, de humilhação, de sufoco. Então, o Senhor Deus, ele ouve a oração do povo israelita e ele levanta Moisés e levanta também Arão para que estivessem, consequentemente, tirando o povo dali. Fato é que o Senhor Deus, através da mão de Moisés e também da mão de Arão, ele vai operar no Egito aquilo que hoje nós conhecemos como as 10 pragas, que ali foram realizadas. E por ocasião da fuga dos filhos de Israel do Egito, o Senhor Deus ele havia dado algumas instruções para Moisés. E percebe-se que, em meio a essas instruções, o Senhor Deus ele vai orientar a Moisés, a Arão, para que eles dissessem aos israelitas que eles mudassem o rumo. O Senhor Deus é interessante que ele vai trabalhar muitas vezes da forma tão diferente e contraditória àquilo que eu e você pensamos. Muitas vezes nós vamos desenhar a vida em linha reta e às vezes Deus ele não segue os atalhos. Na maioria das vezes, o Senhor Deus ele traça um caminho em que eu e você precisamos seguir e com toda a certeza é o melhor caminho a seguir. Deus podia ter feito com que os filhos de Israel seguissem por um caminho muito mais rápido. Todavia havia guerra. E para que os filhos de Israel não desanimassem, o Senhor Deus ele vai então fazer com que eles dessem a volta pelo deserto. E há uma instrução de que eles deveriam seguir o rumo que está localizado ali perto de Piairote, entre Migdol e o mar. E eles estariam então acampando de frente a Baal-Zefon. Quando os filhos de Israel então chegam até esse local, recebem essa instrução de Deus, perceba algo. Até então, eles haviam sido orientados, Moisés vai falar todo o planejamento de Deus, como é que tudo iria acontecer, e o povo escuta a instrução. Até aí tudo bem. Será que alguma coisa que nós vamos observar aqui é diferente na sua vida? Porque muitas vezes Deus vai nos dar uma instrução, você sai da igreja no domingo, na quarta, sei lá, o dia que há uma realização de uma celebração ao Senhor, você escuta as instruções de Deus, sai dali cheio de fé, animado, e aí diante do primeiro problema, você começa a ter medo, começa a mostrar pavor. Não foi diferente com os filhos de Israel. O Senhor Deus ele havia mostrado tudo o que ia acontecer, que ele ia endurecer o coração de Faraó, que Faraó iria persegui-los com todo o seu exército, um exército composto por mais de 600 carros de guerra muito bem equipados. Então, tudo isso o povo de Israel estava sabendo que ia acontecer. E o Senhor Deus, então, ele vai agora colocar em prática aquilo que ele já havia falado para os filhos de Israel. Ele endurece o coração do rei do Egito e ele começa a perseguir os israelitas. Acontece que quando eles, então, estão ali acampados e que eles começam a ver o exército inimigo chegando perto, o povo, então, entra em pavor. Eles vão, inclusive, chegar a Moisés e vão dizer para Moisés, será que falta túmulos no Egito para que você trouxesse nós a esse deserto e que nós morrêssemos? Era melhor que nós tivéssemos ficado no Egito. Essa, muitas vezes, tem sido a mesma fala de muitas pessoas. Quando os problemas vêm,
as pessoas começam a sentir saudade do tempo em que não tinham intimidade com Deus, que viviam sem a presença de Deus nas suas vidas. E aquele povo, então, toma essa postura, toma essa atitude. Mas Moisés vai falar para o povo, para eles não terem medo, para eles ficarem firmes e que eles estivessem observando o livramento que o Senhor daria para eles naquele dia ainda. Ele vai dizer, hoje ainda vocês verão o livramento de Deus, esses egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês verão. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Mas o povo estava apavorado. E então Moisés vai chegar diante do mar com o seu cajado. E naquele momento, Moisés, que já havia recebido de Deus as instruções que eles passariam pelo meio do mar, Moisés então vai clamar a Deus. Sabe o que é interessante? Existem momentos na vida que eu e você teremos que colocar em prática a nossa fé. Fé é prática. Fé é você acreditar quando todo mundo está dizendo o contrário, você acreditar que algo vai acontecer. E Moisés toma essa postura naquele momento de clamar a Deus. Mas olha o que Deus vai dizer para Moisés. O Senhor vai dizer para Moisés, por que estás clamando a mim? Diga ao povo que marche. Pensa uma coisa, Moisés estava diante do mar. Atrás de Moisés havia um exército de 600 carros com soldados furiosos, prontos a matar todos aqueles israelitas. Olhando para os dois flancos, para a direita e para a esquerda, havia um deserto terrível que, com toda certeza, não haveria a menor possibilidade do povo escapar com vida. Mas olha o que Deus vai dizer. Por que está clamando a mim? Diga ao povo que marche. É nesses momentos, querido, que Deus está mostrando para mim e para você que há momentos na vida que a situação vai se agigantar contra mim, contra você. Mas cabe a mim e a você, nesses momentos, ter atitude de fé. E é o que Deus estava mostrando para eles. Acontece que Deus coloca uma coluna de nuvem entre o povo israelita e os egípcios. E sabe o que é interessante? Para os israelitas, aquela coluna, ela traz iluminação, ao passo que para o povo egípcio havia grandes trevas, havia escuridão, eles não conseguiam enxergar o povo israelita. Perceba, Deus abre o mar. Quando Moisés estende aquele cajado e ele fere as águas, o mar se abre e o povo passa seco, o povo é livrado do mal. O que Deus quer mostrar para mim e para você nesse dia? Às vezes, o que está faltando na sua vida é apenas atitude. É colocar a fé que Deus te deu em prática. Faça isso. E com toda certeza você perceberá que o Senhor Deus é capaz de abrir o mar diante de você. Fique com Deus, que Jesus te abençoe.